Os irmãos aí que tiver com seus microfones abertos, a gente pede para que feche, né? Para não atrapalhar o pastor Pedro, e logo depois ele vai abrir as oportunidades para a gente poder fazer alguma pergunta ou acrescentar algo. Que Deus assim abençoe, pastor Pedro. Amém. Bom, meus irmãos, graças a Deus mais uma vez aqui com vocês, né? Quero agradecer ao convite feito. Na verdade, o pastor Avanildo estaria falando sobre escatologia hoje, né? E aí, por conta de toda uma tarefa mais difícil de agenda dele, ele não pôde, né? Então, muito bom estar aqui de volta com vocês. Só um momentinho, peraí. Pronto. E aí eu vim aqui falar, de certa forma, repetir um pouco a fala do que eu falei no último sábado na Igreja Congregacional Pernambucana. Houve uma série de palestras lá falando sobre as raízes reformadas das igrejas congregacionais, e coube a mim falar um pouco das raízes brasileiras. Teve a ver muito com minha última fala aqui, né, para vocês, né, que foi sobre a questão da teologia de Calley. Eu vou voltar a esse tema aqui de forma mais breve, porque alguns não estavam ali, né, e vou avançar, né, em muito. Mas vejam, eu sempre gosto de ler, né, Hebreus, quando ele fala sobre como os antigos obtiveram bom testemunho, né? Hebreus fala exatamente sobre essa questão, né, de como os antigos obtiveram bom testemunho. Vejam só, irmãos, há uma questão bastante sui generis na nossa caminhada, de que enquanto os batistas chegam aqui no Brasil, batistas, e os presbiterianos chegam no Brasil, presbiterianos, nós congregacionais nos descobrimos congregacionais com a caminhada. Não que não houvesse congregacionais antes do nome, né? Mas essa identificação de congregacional que somos, ela acontece quase 50 anos, mais de 50 anos depois, né, da fundação ali, do começo do trabalho do reverendo Calley e da missionária Sarah Calley, né? Então, somente quase mais de 50 anos depois é que veio o nome. Não há nada sui generis aqui na nossa história, porque os congregacionais começam assim na Inglaterra também, né? Primeiro tem a ideia, depois você tem a prática e depois você tem o nome, né? Então, primeiro você tem ali a ideia de uma igreja autônoma, depois você tem a prática da igreja autônoma, e o nome congregacional vai surgir um século depois, né? Não que não houvesse congregacionalismo antes do nome, havia esse congregacionalismo. Mas aí o nome, de fato, só vai aparecer em 1616, quando o Henry Jacob funda a primeira igreja congregacional, e aí o resto é história. Então, nós congregacionais no Brasil também temos essa caminhada sui generis, certo? Então, havia uma prática congregacional estabelecida no Casal Calley, ok? Mas o nome congregacional só vai aparecer no século XX, ok? E aí, eu quero dividir aqui a minha 4 momentos, né? 4 momentos. Vou chamar de período de formação, o período dos Calley, né? O período de aprofundamento, que eu vou pegar aqui até a década de 30, ok? Um período ali que eu vou chamar de fundamentalista, mas eu vou explicar esse termo como eu expliquei sábado, né? Não tem nada a ver com a questão mais pejorativa do termo, certo? Eu vou utilizar aqui a palavra fundamentalista naquilo que a própria história da teologia chama, ok? E vou chamar de abertura, né, o último momento ali da igreja congregacional, que alguns congregacionais aqui estavam nesse momento, podem até falar melhor do que eu, né? Nesse momento ali da década de 80 e 90, né, eu era criança nesse período, vocês vivenciaram muito bem essa questão da síntese doutrinária, os debates que houveram nesse tempo, então vocês podem falar melhor do que eu, com certeza, com propriedade, porque vocês vivenciaram esse momento da história, ok? Então, vamos lá, 4 momentos que eu quero falar. O primeiro momento deles é o período de formação, né? Então, assim, qual é a infraestrutura da teologia de Calley? Quando Calley chega no Brasil, ele chega já experimentado com alguns ministérios, né? Ele vivenciou ali na Ilha da Madeira um ministério, vivenciou no Oriente um ministério e vivenciou nos Estados Unidos um outro ministério. Então, vamos pensar aqui que Calley se converte em 1833. E Calley se converte em 1833, certo?
E ele, quando ele se converte lendo a Bíblia, e ele volta para a Igreja da Escócia. Essa Igreja da Escócia, que Caley volta, é uma igreja estatal. Era uma igreja ligada ao Estado. E o calvinismo dessa igreja estava passando por transformações. Certo? Estava passando por imensas transformações, mas transformações de forma tal que fariam com que essa igreja se dividisse 10 anos depois. Então, Caley chega na igreja em 1833. Em 1843, essa igreja vai se dividir. Vai ser fundada a Igreja Livre da Escócia, a partir dessa visão muito particular do calvinismo. O que estava acontecendo com o calvinismo nessa época? Então, começou a surgir nessa época o que pode se chamar de calvinismo moderado. O que é o calvinismo moderado? Não é arminiano, mas a sua ênfase está na conversão do indivíduo. Então, havia uma ênfase muito forte na conversão do indivíduo e também na vivência ética desse indivíduo. Okay? Então, havia uma ênfase muito forte nesse negócio, mas muito forte mesmo, tá certo? De que o indivíduo precisava se converter. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de soteriologia que devem ter ficado lá para trás, né? Então, a soteriologia vai dizer que há uma ordem da salvação. Uma ordem da salvação. Para os calvinistas, a ordem da salvação é essa. Deus escolheu, Deus regenerou, Deus chamou, que é a vocação eficaz ou graça irresistível, e o homem se converte. Então, dentro da estrutura soteriológica calvinista, a única participação que eu tenho é a conversão. E a conversão ela acontece depois que Deus me escolheu, depois que Deus me regenerou, depois que Deus me chamou na vocação eficaz, aí eu me converto. Essa é a soteriologia calvinista. Então, na Escócia de Caley, havia uma ênfase nesse momento. Que o homem precisa se converter, que a mulher precisa se converter e tal, ok? E aí, 10 anos depois, 478 pastores, um terço da igreja, vai sair para fundar a Igreja Livre da Escócia. Caley, apesar da gente vai ver aqui, apesar de estar ali bem claro essa ênfase conversionista de Caley e essa ética pessoal, ele permanece na Igreja da Escócia ligada ao Estado. Então, ele não vai com o grupo divisionista. Ele fica na igreja dele, né? Apesar de, como a gente vai ver, concordar com as ideias de que deve haver uma ênfase na conversão, que deve haver uma ênfase na ética pessoal. Ok? Bom, a gente sabe que Caley é chamado ao ministério, ele se sente vocacionado ao ministério para ir para a China. Quando ele chega na igreja dele, a igreja da Escócia, para se disponibilizar para ir à China, a igreja da Escócia diz que não tem interesse de ter um ministério na China. E leva então Caley a bater na porta da Sociedade Missionária de Londres. Ok? A Sociedade Missionária de Londres, apesar de ser uma missão interdenominacional, era congregacional de maneira oficiosa. Então, oficialmente, não havia denominação. Oficiosamente, quem mandava eram os congregacionais, porque a cada 7 missionários, 6 eram congregacionais. Então, quem sustentava a Sociedade Missionária de Londres era a igreja congregacional, eram as igrejas congregacionais. Caley vai a essa Sociedade Missionária de Londres, que tem interesse em ter um missionário na China, ok? Mas manda Caley estudar teologia. Caley é formado em medicina, então ele vai ter que estudar teologia. Pelo menos 2 cadeiras. Teologia sistemática e teologia crítica, ou criticismo, ok? Os 2 professores de Caley são calvinistas tradicionais e pastores congregacionais. Então, veja, Caley formalmente estuda o calvinismo tradicional. Irmãos, a Sociedade Missionária de Londres, guardando a proporção, era praticamente talibã com relação ao calvinismo. Então, ela não admitia nem arminianismo e nem calvinismo moderado no meio dela. Não permitia. Tem um fato que mostra bem essa radicalidade. Tem 2 missionários indo para a China. Um olha para o outro e diz, rapaz, vem cá. Acredita mesmo no calvinismo, em toda parte do calvinismo. Aí o outro fica, eu acredito, cara. Tá bom, certo. Quando a viagem chega lá na rota, esse cara que disse que acreditava, excomunga o outro que perguntou. Diz que ele não vai ser missionário na Sociedade Missionária de Londres. Pra você ter ideia da radicalidade que era o negócio. Então, não se permitia dúvidas, calvinismo moderado, arminianismo, não. É essa missão que Caley bate a porta para ser missionário. Okay? Então, temos aqui, então, um calvinismo moderado, temos um calvinismo tradicional e temos a leitura bíblica. Aliás, irmãos, se eu fosse colocar um esquema de pirâmide, vamos dizer assim, teológico de Caley, primeiro do topo viria a Bíblia.
Sola Escritura em Cali é muito forte. Tão forte que ele muda de posição teológica a partir dos estudos da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando eles... Aliás, desculpa, antes de falar... Posso falar aqui agora mesmo, também tanto faz aqui a soma. Bom, quando o Cali é expulso da Ilha da Madeira, Cali volta a estudar teologia bíblica, ele volta a pensar, estudar temas. E quando ele sai da Ilha da Madeira, ele passa um período na Ásia, em Israel. Lá ele se torna pastor de uma igreja formada por ex-judeus e ex-muçulmanos. Ok? E ele está estudando a Bíblia com a primeira esposa dele, Margaret Crawford. Nesse estudo da Bíblia, Cali se convence de que o batismo infantil é antibíblico. Veja, ele está praticando o batismo infantil até aqui. Mas aí, com o recurso da Sagrada Escritura, ele chega à conclusão, ele e a esposa, de que o batismo deve ser ministrado a adultos. A esposa dele, Margaret Crawford, pede para ser rebatizada. E ele rebatiza. Ela no leito de morte. Ela está morrendo, tuberculosa, e ela pede para ser rebatizada porque ela foi convencida de que o batismo dela, infantil, não serviria, então, para a crença. Ok? Então, aqui temos um ponto de virada de Cali espetacular que mostra, irmãos, eu não estou dizendo que eu concordo ou não com Cali, mas eu estou dizendo o seguinte, que como a Sola Escritura em Cali é forte, a tal ponto dele rever práticas que ele estava até então fazendo, mas ele é convencido pelo estudo da Sagrada Escritura que não é bem assim. Ok? Então, tem um autor que Cali vai ler a rodo, que é John Owen. Quando o Cali vai para a Ilha da Madeira, a primeira coisa que ele faz é comprar obras completas de Owen e ele faz um programa de leitura para contemplar a leitura de toda a obra de John Owen. Certo? Então, John Owen vai ser um autor que Cali vai ler muito, mas muito, muito mesmo. Muito mesmo, certo? Então, temos aqui, irmãos, resumindo, a infraestrutura de Cali, temos a Bíblia, certo? Temos um calvinismo moderado, com ênfase conversionista, ok? Temos aqui as obras de Owen, ok? E, antes de vir ao Brasil, Cali vai aos Estados Unidos pastorear, durante um tempo, os portugueses que haviam sido expulsos da Ilha da Madeira. Lá ele se torna meio que pastor colaborador dos presbiterianos. E ele se torna, então, ministro na cidade de Springfield, que tem a colônia dos portugueses que foram expulsos da Ilha da Madeira estão em Springfield. Em Springfield, acontecem duas coisas que marcam a teologia de Cali. A primeira delas, uma outra virada sobre o batismo. Cali se convence, depois da experiência da Ilha da Madeira, de que o batismo católico não é um batismo cristão. Ele chega a essa conclusão nos Estados Unidos, quando ele está pastoreando os portugueses dos Estados Unidos. Vejam, essa virada aqui vai ser tão importante para a gente que até hoje a gente pratica o rebatismo de católicos aqui no Brasil. E não só a gente, né? Praticamente todas as igrejas evangélicas rebatizam católicos. Esse é o entendimento que Cali chega nos Estados Unidos. Então ele chega no entendimento de que o batismo católico não é um batismo cristão e rebatiza 58 pessoas da igreja de Springfield. Uma parte vai dizer que não, uma parte vai dizer, não, Cali, nosso batismo é cristão. É católico, mas é cristão. E não decide não se rebatizar. Mas Cali rebatiza 58 pessoas que haviam sido batizadas pelo batismo católico. Ok? E a segunda coisa, irmãos, é que Cali está ligado aos presbiterianos e ele vê um racha no meio presbiteriano. Acontece no meio presbiteriano o surgimento de novas ideias, chamada nova escola. Esses pastores presbiterianos, eles estão defendendo algumas coisas. A abolição da escravatura, estão defendendo uma igreja com autonomia local, estão defendendo que os crentes leiam mais a Bíblia, estão defendendo que os crentes sustentem o seu pastor. A gente viu isso em algum lugar, né? A gente vai ver isso na Igreja Fluminense. Então, Cali se sente muito atraído por essas novas ideias que estão acontecendo no meio presbiteriano americano, a chamada nova escola. Então, a questão da abolição, a questão do compromisso pessoal do crente, a questão da leitura da Bíblia, a questão do sustento da igreja local, e tem outra questão. É que esses pastores fundam igrejas e colocam na igreja apenas o nome Igreja Cristã.
sem placa denominacional. Você viu isso em algum lugar, né? Igreja cristã. Pronto, não tem nome. Calen ficou atraidíssimo por esse movimento. Então, as igrejas fundadas eram apenas igrejas cristãs e ponto. Então, não havia nenhuma outra designação, apenas essa. Não tinha nome presbiteriano, batista, né, congregacional, não. Era só igreja cristã. Pronto. Irmãos, quando o Calen chega ao Brasil, ele traz na sua mala teológica tudo isso. O calvinismo moderado, a ênfase na questão pessoal, a ênfase no compromisso pessoal, certo? Essa questão da igreja autônoma e igreja evangélica, ponto. Vamos lembrar que vira a igreja evangélica fluminense quando os presbiterianos chegam nos estados, no Rio de Janeiro. Mas até então é só a igreja evangélica. Era igreja cristã nos Estados Unidos, aqui no Brasil só a igreja evangélica, ok? Então vejam, essa jornada de Calen explica algumas coisas para a gente aqui. Primeiro, por que tem hinos arminianos nos nossos salmos e hinos? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque a ênfase é na conversão. O calvinismo moderado de Calen leva a ênfase à conversão, certo? Então há uma ênfase nesse sentido da proclamação conversionista e a questão da ética pessoal. Quem é crente prova que é crente. Então, meu amigo, aliás, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Isso é um hino pietista. Mas veja a ênfase na força do ser humano, né? O morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu só vou entender a presença desses cânticos nos salmos e hinos a partir dessa estrutura do calvinismo moderado, que está acontecendo na Escócia e que Calen vê nos Estados Unidos, forte ênfase na conversão e forte ênfase na prática pessoal do cidadão. Quem é crente, prova que é crente. Ok? Prova que é crente. Também, meus irmãos, a gente entende a partir dessa estrutura teológica de Calen o porquê dele não montar de logo uma estrutura denominacional. Ele quer igrejas cristãs e ponto. Então, cada igreja local autônoma, soberana, sustentando o seu próprio pastor, tomando as suas próprias decisões. Isso é congregacionalismo, né? Então, tomando as suas próprias decisões. Quando o Calen vai embora, ele faz pelo menos 3 coisas que mostram a outra virada. Primeiro, em 1872, ele escreve um catecismo para crianças. 1872, um catecismo para crianças. Esse catecismo era muito utilizado nas igrejas no passado. Por exemplo, eu ouvi um cristão de 1911, um presbítero da igreja pernambucana, falando de uma gincana que vai ter com crianças e que elas vão ter que responder em cima do catecismo de Calen. Então, o catecismo era utilizado para evangelizar crianças e discipular crianças. E havia uma gincana na igreja pernambucana, onde se perguntava às crianças acerca do catecismo. Podem anotar essa pergunta, porque eu não vou responder agora, mas eu posso responder depois. O que foi que aconteceu com o catecismo de Calen, porque a gente não utiliza mais? Guardem essa, faço no final, que eu não vou me desviar aqui da minha nota, não. Mas me ver agora na cabeça é uma pergunta importante. A segunda coisa que Calen faz é, em 1876, elaborar os 28 artigos. Veja, tem um catecismo, tem os salmos e hinos e tem os 28 artigos. São esses documentos que Calen deixa quando ele vai embora. São esses 3 documentos. Eu penso, meus irmãos, que Calen sabe que não voltará e que é preciso estabelecer a igreja que ele fundou, pernambucana e fluminense, em bases sólidas que as próximas gerações possam construir em cima. Vejam o que eu estou falando. Calen não deixa uma teologia fechadíssima. Tanto é que os 28 artigos é o quê? Breve exposição das doutrinas fundamentais. Breve e fundamental não está de graça aqui, não. Né? Não está de graça. Calen quer realmente que as próximas gerações possam construir em cima daquilo que ele deixou. Ok? Ele vai embora. Então, esse período de formação termina com a ida de Calen. E deixa para a gente igrejas autônomas e soberanas, o catecismo, os salmos e hinos, os 28 artigos, e uma carta que Calen escreve, tem na Pernambucana, que é linda a carta, que diz o seguinte: a igreja fluminense e a igreja pernambucana são irmãs. Elas são irmãs. Quer dizer, nenhuma manda na outra. São irmãs. Mas Calen sugere a possibilidade de, no futuro, criar-se uma liga de igrejas a partir das igrejas que ele fundou. Quer dizer, ele não deixa de lado
a possibilidade de criar uma denominação a partir das igrejas que ele fundou. O que Calley queria dizer com liga de igrejas ou associação? Não sei. Não sei. O fato é que esse primeiro momento ele vai de 1856 até 1878, que é quando Calley vai embora. 79, 78, que é quando Calley vai embora. E aí começa uma segunda fase, que é a fase que eu chamo de aprofundamento. A primeira fase é de Calley, a segunda fase é a questão do aprofundamento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, certo. Rapidinho aqui, irmãos. Deixa eu só abrir aqui uma foto. Vejam, se o primeiro nome na primeira fase é de Calley, voltei aqui. Pronto, achei. Se o primeiro nome no período de formação, o grande nome é o de Calley ou de Sara, o segundo momento, que é o período de aprofundamento, o grande nome é o reverendo Antônio Francisco de Souza. Antônio Francisco de Souza. Certo? Eu sugiro, eu vou ver se eu faço uma proposta. Algumas salas nossas têm nome, né, lá na sede, né? Eu não sei se alguma sala nossa tem o nome do reverendo Antônio Francisco de Souza. Se não tem, seria mais uma homenagem mais do que justa. Se temos o IECB hoje, temos por causa do reverendo Antônio Francisco de Souza. Você imaginar tudo que a gente pensa sobre denominação, a gente tem por causa do reverendo Antônio Francisco de Souza. A gente geralmente fala de Calley, né, mas nunca se lembra do reverendo Souza. Doutor Souza, como era chamado, né, pelos íntimos. Ele foi pastor da Igreja Fluminense, né? Você vê a foto dele, é jovem, né? Porque ele morreu jovem, de fato. Ele morreu com 40 e poucos anos, né? E a morte dele trouxe consequências para a gente até hoje. Vou falar aqui. Vamos lá, vamos do começo. O período de aprofundamento começa com o doutor Souza indo estudar teologia no seminário presbiteriano. Quando ele chega no seminário presbiteriano, ele entra em contato com os documentos presbiterianos de fé. Confissão de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, Princípio Regulador do Culto, e ele diz, e a gente não tem isso não? E aí, então, ele termina o seminário presbiteriano, torna-se pastor da Igreja Fluminense e decide, então, fazer um aprofundamento acerca das tradições congregacionais. Ele começa a ler os documentos em inglês que os congregacionais ingleses e americanos produziram. Plataforma de Cambridge, Savoy, né? Então, os documentos de fé dos congregacionais em inglês passam a ser lidos e estudados pelo Dr. Souza e o grupo dele. E começa a se fomentar a ideia da construção de uma denominação. A primeira vez que o nome congregacional surge em nosso meio é uma congregação da Fluminense. Se você não tem o livro do pastor Adiel, eu recomendo que você tenha. Depois eu passo o contato, né, aí para que você possa adquirir o livro, tá certo? E eu estou fazendo aqui um jabá de graça, ele não está me pagando nada, porque o livro é bom mesmo. Primeira vez que o nome congregacional aparece, está lá numa congregação da Igreja Fluminense, e o pau quebra na Assembleia, porque a congregação quer usar o nome congregacional e a igreja local não aceita, que é apenas o nome Igreja Evangélica. Certo? Mas vejam, irmãos, o que é que o doutor Souza queria? O doutor Souza queria juntar duas tradições. Ele queria juntar a herança caleana, 28 artigos, salmos e hinos, ênfase da conversão, né? Igreja autônoma e soberana, com os documentos de fé congregacionais ingleses. Essa era a ideia do doutor Souza. Certo? Ele achou que, para isso, uma denominação ajudaria melhor. E é por isso que esse movimento do doutor Souza de aprofundamento, o ponto alto dele é 1913, com a fundação de uma denominação congregacionalista. Veja o que eu falei, congregação congregacionalista, ela é de cunho congregacional. O jornal Cristão, de 1913, é o mais longo que a gente teve na história. Ele tem 60 e tantas páginas, mas é espetacular a leitura dele. Porque mostra o que aquela geração queria. Gente, eu sou fã daquela geração. Se você perguntar se eu gosto mais de Calley e do Dr. Souza, acho que eu só arrisco aqui dizer que eu gosto mais do Dr. Souza, não que eu desgoste de Calley. Mas eu acho a figura do Dr. Souza espetacular pela questão da organização e tal, e porque ele enfrentou muita coisa, de fato, sendo muito jovem. Então, nessa Assembleia de 13, que monta a nossa denominação, alguns eixos de trabalho são postos de maneira clara. Primeiro, missões.
Segundo, acolhimento pastoral. Cria-se um fundo de cuidado pastoral. A gente até hoje está debatendo essas coisas, né? Lá em 13, os caras disseram, vamos fazer isso, e fizeram. Então, fizeram um caixa missionário, fizeram um caixa de apoio à denominação e fizeram um seminário. E aí, quem defende o seminário é o doutor Souza, ele diz o seguinte, olha só a fala de Souza, 1913. O seminário, está falando do seminário do Rio de Janeiro. O seminário será o elo de ligação das igrejas. Veja, não é a denominação, não. O seminário será o elo de ligação das igrejas. Quer dizer, o que é que ele está falando? Que o projeto educacional, a formação de ministros, vai juntar as igrejas em um só propósito. Para Souza, primeiro vinha a formação pastoral, porque sem ela não tem missões, sem ela não tem acolhimento, sem ela não tem nada. Quer dizer, primeiro a gente forma os nossos pastores. E ele diz mais, para que a gente não envie os nossos vocacionados para seminários estranhos. Isso é Souza em 1913, viu? Seminários estranhos. Né? Então, seminários estranhos da nossa fé. Então, esses eixos de trabalho estão presentes. E o cimento dele é esse encontro teológico da produção da teologia inglesa com a produção da teologia caleana. Ok? Porém, meus irmãos, em 1930, essa geração está toda morta. O Dr. Souza morre muito jovem. Ele era formado em teologia, formado em direito, formado em medicina. Pensar aqui que formar em direito e medicina em começo do século XX para o Brasil, né? Era preciso você ser muito bom para passar nos exames e ter muito recurso para isso. O Dr. Souza foi um dos pastores mais cultos que a gente teve. Aliás, irmãos, tem um jornal batista, bem batista mesmo, aqueles batista. E quando o Dr. Souza falece, esse jornal batista diz assim, faleceu hoje um dos melhores pastores que esse país teve. O jornal batista dizendo isso, imagina, né? Faleceu hoje um dos melhores pastores que esse Brasil já teve, falando do Dr. Souza. Né? O grande herdeiro do Dr. Souza, inclusive vai herdar a biblioteca do Dr. Souza, será o nosso Porto Filho. Então, Porto Filho vai herdar boa parte da biblioteca do Souza. Então, vamos chegar lá. Antes disso, eu estou dizendo o seguinte, em 1930, essa geração reformista morreu. E o projeto deles terminou inconcluso. E aí, irmãos, eu digo sem medo de errar, que toda a confusão que a gente tem hoje, a gente tem justamente porque esse projeto de 13 terminou inconcluso. Eles não conseguiram concluir esse projeto. Então, de tradução de textos congregacionais ingleses, o diálogo nessa tradição e o caleanismo, né? O papel da denominação e a igreja local. Enfim, eles ensaiaram um voo, colocaram boas bases, mas a coisa terminou inconclusa. Eles não conseguiram concluir a missão que eles queriam concluir, infelizmente. E aí, vejam que, por exemplo, a gente perguntou hoje o que é congregacionalismo, a gente pensa que congregacionalismo é só eclesiologia. Já para a geração de 13, congregacionalismo era também teologia. Então, não era só eclesiologia, não, era teologia também. E por isso era necessário a gente ler os documentos ingleses, Savoy e tal, ler os 28 artigos, juntar isso tudo para ver no que é que vai dar, né, qual é o cimento teológico desse sentido. Então, para mim, a geração de pastores de 13 foi a melhor geração que nós tivemos de longe. De longe. Entendeu? Era um pessoal realmente que tinha um projeto na cabeça e que decidiram colocar em prática. O terceiro movimento é um movimento mais longo na nossa história, que começa na década de 40, 50 e vai até a década de 90, com a síntese doutrinária. É o período que eu chamo de fundamentalista, e aqui eu paro para explicar a palavra, né? Geralmente a gente chama de fundamentalista de forma pejorativa. Eu não estou falando de forma pejorativa, certo? Quando eu falo a palavra fundamentalista, eu estou me remetendo àquela linha teológica surgida no século XX, que era totalmente avesso à questão da modernidade. É isso que eu estou falando. Então, a partir da década de 50 até 80, a denominação ela se fecha muito. Mas muito mesmo. Na verdade, ela primeiro se divide, né? Ela se junta e se divide muito nesse período. Por exemplo, surge uma outra denominação juntando a cristã evangélica com as igrejas congregacionais do Sul. As igrejas congregacionais do Nordeste não concordam com essa junção, porque a cristã evangélica batiza por imersão e nós batizamos por aspersão. Então surge o primeiro racha.
O Nordeste funda uma denominação e o Sudeste outra denominação junto com a cristã evangélica. Certo? Nessa denominação do Nordeste vai surgir a aliança, em 67. Em 69, Nordeste e Sul se juntam de novo para fundar a nossa União de Igrejas. Então, a nossa UISCB surge em 1969, ok? Em 71, o reverendo Salustiano Pereira, ele escreve um edital para o Jornal Cristão, que, para mim, resume muito bem essa época. Muito bem. Ele diz assim, o título do edital é Uma Tomada de Posição. E ele coloca duas ameaças para as igrejas congregacionais do período. A primeira ameaça é o comunismo. Então, pastores de esquerda, né, ele vai dizer, olha, tome cuidado com essa gente. E a segunda ameaça que ele vai detectar são pastores renovados. Então, cuidado com essa turma pentecostal. Né? Cuidado com essa turma que quer falar em línguas e quer culto mais animado. Vejam, a gente está em 1971. E essas são as duas ameaças. O Conselho Mundial de Igrejas e os irmãos pentecostais. Se você tem em casa os 28 artigos comentados pelo reverendo Ismael da Silva Santos, lá no finalzinho desse livro tem as heresias e as seitas. Adivinha quem está lá? Os pentecostais. Os pentecostais estão lá. Então não há acordo para essa questão de mudança nesse sentido, entendeu? Então, há uma ideia aqui de que uma denominação forte deveria resolver os problemas da igreja local. É esse contexto que Porto Filho escreve os seus textos dizendo da autonomia e da soberania da igreja local. Certo? Mas a denominação ela começa a criar métodos de controle. Por exemplo, o DAN surgiu aqui, né? O DAN surge exatamente aqui, na ideia de que, olha, vamos precisar ver o que é que os pastores estão pregando, o que é que eles estão fazendo, né? Para que a gente não caia nessas ameaças que estão acontecendo aqui. Então, é um período realmente de fortalecimento da estrutura denominacional, certo? Fortalecimento da estrutura denominacional, e um período realmente de bastante fechamento para qualquer tipo de novidade, certo? Então, os seminários são bastante controlados aqui pela missão americana, por missionários americanos, tanto do Recife quanto do Rio de Janeiro. E o que acontece na década de 80, aí eu entro na parte que vocês vivenciaram da história, é que havia no começo da década de 80 um clamor muito grande por abertura. Muito grande. O pastor Neuci, conversando comigo, ele falou que haviam cultos de oração mais carismáticos. O pessoal se escondia para fazer culto mais animado, glória a Deus e aleluia, né? Soltar uns glória a Deus misturado com aleluia. Então as pessoas se escondiam para poder se orar dessa maneira, e começou a haver um movimento dizendo, olha, que não precisava fazer isso, que era necessário criar uma abertura, né? Uma abertura maior para que irmãos que quisessem ser assim não fossem expulsos do nosso meio. Porque pastores que eram pegos com cultos mais carismáticos, eles eram, né, ali expulsos e sumariamente expulsos. Né? A minha igreja de origem era uma igreja bem tradicional. Aliás, até hoje é uma igreja bem tradicional. Então, um latim, um espirro, uma tosse, e, meu amigo, né? Podia nem espirrar na igreja, né? Tosse. Quer ser pentecostal, meu irmão? Vá para a Assembleia de Deus, né? Então, era bem, bem, bem fechado nesse sentido. E começou, então, a haver uma grita das igrejas locais, da possibilidade de abertura, que é o que vai acontecer na década de 90, a partir da presidência do pastor Paulo Leite, né? Que vem ali, vamos pensar aqui, seus 17 anos de presidência, mas eu acho que o que marca esse período Paulo Leite, sem críticas pessoais nem nada, mas o que marca mesmo esse período é esse período de abertura. Abertura. Então, a síntese doutrinária possibilitou que cristãos congregacionais pudessem ser renovados e, mais ainda, união e aliança puderam se aproximar a partir da síntese doutrinária. A grande aproximação dessas duas igrejas se deu por causa da síntese doutrinária. Porque, afinal de contas, agora se podia ter pastores congregacionais renovados também na união. Também na união. Poderia ter pastores tradicionais e pastores renovados também na união. Esse período de abertura, eu acredito, meus irmãos, que ele vem até o dia de hoje, e eu digo a vocês que talvez esse período ele foi para além daquilo que as pessoas imaginavam que deveria ir. Abriu-se tanto que meio que se perdeu a questão da própria identidade denominacional. O que é ser congregacional?
né? Eu brinquei no sábado lá na igreja pernambucana, falando em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, e a primeira fala de Deus a Moisés é: eu sou o Deus do teu pai. E Moisés já cobre o rosto, se ajoelha, porque o Deus do pai é o Deus do culto. Aí eu ficava brincando, se Deus aparecesse para a gente e dissesse: eu sou o Deus do teu pai. Talvez a gente dissesse: bom, e agora? O que é que a gente vai fazer, né? A gente agora é o quê? A gente agora se ajoelha, a gente canta um worship aí, né, de ordens, a gente faz o quê, afinal de contas, na vida? O fato, irmãos, é que nós aqui do Nordeste, a gente não vê tanto essa diferença, porque a diferença de igreja para igreja do Nordeste, e pega aqui o Norte de Minas também como sendo geograficamente Nordeste, a diferença de igreja para igreja tem, não é verdade? Mas ela é muito pontual. É diferente do que acontece em Rio, São Paulo. As diferenças já são bem dissonantes mesmo, né? Então você pode ter no Sul uma igreja que é bem tradicional com uma igreja que o cara lá é quase beirando ao neopentecostalismo. Então, chegamos a essa altura do campeonato, nós conegacionais, com um baita problema na mão, que é realmente entender como podemos recuperar de pronto a nossa identidade, para além da eclesiologia. Se a eclesiologia por si só já entra em crise, né? Já tem igrejas que nem salmos e hinos mais canta, nem nome talvez congregacional tenha na placa, mas para além da eclesiologia, nós temos aqui também outra crise, que é a crise teológica, no fim das contas, né? Que bases, afinal de contas, nós podemos nos assentar, certo? Podemos nos assentar. Então, e essa crise ela é revelada por números, certo? Eu falei na Pernambucana sábado o seguinte: eu queria realmente ter tempo para fazer um estudo. Eu, Pedro, queria ter um tempo para fazer um estudo das nossas igrejas centenárias. Quais igrejas da União completaram 100 anos bem? Eu queria fazer esse estudo. Quais igrejas nossas têm 100 anos ou mais e que chegaram a essa idade bem? Quando eu digo bem, eu estou dizendo o seguinte: sem estar lutando para manter as portas abertas. Porque grande parte das nossas igrejas, a grande luta é essa. Então, assim, o IBGE vai dizer, aliás, o censo, não sei se Alex está aqui ou está em aula, Alex, que faz parte do censo, né, da denominação, junto com o Vinícius e outros irmãos, ele já vem alertando para a gente que a situação é mais grave do que a gente pensa. Fechou-se igrejas? Não. Não fechou-se igrejas. Mas as nossas igrejas vêm se esvaziando, e Alex está aqui, as nossas igrejas elas vêm se esvaziando conforme os anos vêm passando. Então, as igrejas não fecharam ainda, mas vem se esvaziando conforme o tempo passa. E eu penso, meus irmãos, e aqui é Pedro falando, uma das teorias é porque a gente não sabe o que a gente é. E aí o cara chega e vai dizer: bom, se é para ser batista, eu vou para a igreja batista. Se é para ser neopentecostal, é melhor ir para a igreja neopentecostal raiz, né? Então, o que é realmente? Qual o diferencial de eu estar aqui nessa igreja? Né? Nessa igreja. Para terminar minha fala, a gente abrir para perguntas ou falas. A igreja presbiteriana passou por um processo interessante na década de 90. Se você chegasse a uma igreja presbiteriana na década de 80, é verdade, João, você pode falar isso depois. Se você chegasse na igreja presbiteriana na década de 80, o pastor presbiteriano parecia um batistão. O domingo à noite é pregação evangelística, parecia um batistão. Até que surgiu o movimento puritano na década de 90, no meio presbiteriano. E o movimento puritano começou a traduzir obras de teólogos presbiterianos e defendia um retorno às institutas. Quer dizer, quem é presbiteriano, seja presbiteriano e ponto. Automaticamente, a igreja presbiteriana começou a retomar o crescimento. No sentido de que, olha, nós somos presbiterianos. Quer ser batista? Louvado seja Deus, ou para a igreja batista. Quer ser congregacional? Aqui nós somos presbiterianos. Nossa teologia é essa, nossa eclesiologia é essa, nossos cânticos são esses e ponto. E ponto. E percebam, irmãos, que as denominações que mais vêm crescendo são aquelas que, além de aplicar um arrojado sistema evangelístico, mas também elas sabem o que são. Elas sabem o que são, do ponto de vista teológico, do ponto de vista eclesiológico. Então, talvez a nossa geração, ela tem um grande abacaxi nas mãos, que é resolver a questão da identidade. Porque, no fim das contas, para terminar mesmo, aquele diálogo, né, que Lewis Carroll falou tão bem na Alice no País das Maravilhas, né, que é a menina com o gato, né? O gato pergunta para a menina: para onde você quer ir? A menina faz tanto faz. Bom, se é tanto faz, pegue qualquer estrada e você vai caminhar muito, né?
Então, se tanto faz, pegue qualquer estrada chega a algum lugar. Mas você vai caminhar muito. Então, a nossa geração ela tem esse abacaxi na mão de saber qual estrada vai ter que trilhar, no fim das contas, né, para que possa ser resgatado esse nome, né, congregacional. Talvez aquele projeto de 1913 precisa ser retomado, claro, atualizado e retomado, no fim das contas, para a gente saber responder de maneira simples o que é ser um cristão congregacional. Ok? Então, essa provocação que eu termino aqui a minha fala e abro, então, para falas aí, perguntas. Devolvo a palavra a Ailton, que ele possa comandar, então, esse momento. Amém. Meus irmãos, quem quiser fazer uso aí, perguntas, toca aí na mãozinha, né? Levanta para a gente seguir uma sequência e aí fazer as perguntas, né, que serão necessárias. Aí, pastor Milton, pastor Diógenes, e aí vai a sequência. Eu queria até, se fosse o caso, aqueles irmãos que vivenciaram esse período da síntese doutrinária, podem até devem falar um pouco como foi esse período, podem ficar à vontade também, que seria muito bom aprender com vocês. Primeiro, Décio Moraes. Microfone, pastor Décio. Perdão. O Pedro, nos fale sobre o catecismo. O que aconteceu com o catecismo das crianças? Ótimo. Veja só, pastor, tem uma coisa que acontece com o protestantismo no início do século XX. Ele fica completamente avesso a tudo que cheira a catolicismo. E isso através da figura do Eduardo Carlos Pereira, que foi um grande líder protestante e o fundador da Igreja Presbiteriana Independente, Eduardo Carlos Pereira. Ele escreveu vários livros, inclusive atacando muito a questão do catolicismo, e o catecismo meio que cheirava a catolicismo. Não só o catecismo, mas confissões de fé. E acabou que, aos poucos, esse negócio foi colocado de lado, porque cheirava meio a catolicismo, entendeu? Infelizmente. Mas é acessível o catecismo, ele está no domínio público. Pode colocar no Google aí, Catecismo Cala, e tem como baixá-lo, certo? E é um recurso interessante. Mas aconteceu isso. Ele cheirava demais a catolicismo e acabou, da mesma forma que credo apostólico, catecismo, confissões de fé, tudo aquilo que cheirasse, né, catolicismo foi jogado para fora. E o prejuízo para a gente foi grande. Infelizmente, o prejuízo foi grande. Ok. Boa noite, pastor Pedro, os demais irmãos. Pastor Pedro, eu tenho me debruçado aqui um pouco sobre a história do início do trabalho congregacional aqui na nossa região, especialmente Vale do São Francisco, e a gente não consegue estudar essa história sem observar o link com o Vale do São Francisco Nordeste. Juazeiro, Petrolina, e também o Agreste e o Sertão Pernambucano. Por quê? Por causa de duas instituições, o ESA e a Missão Evangelizadora, e que tiveram nomes assim excepcionais dessa década de 30, como, por exemplo, 34, começou o trabalho congregacional no norte de Minas, no Vale do São Francisco, com o reverendo Thompson e Doroteia Thompson. Agora tem outros, como Ismael da Silva Júnior, que você citou aqui, tá? E eu queria que você falasse sobre o que você já viu e como você definiria essa influência dessas duas missões em relação a esse período da década de 30 que você muito bem colocou para nós, que foi excepcional. Assim, por um detalhe também, é que, tradicionalmente aqui, nós, até pouco tempo, tínhamos templo como de Pirapora, onde a placa era Igreja Cristã. Interessante. E fotos antigas aqui de templos do norte de Minas, como Januária, que a placa era Igreja Cristã. E gente em Pirapora, isso é coisa de 6, 7 anos atrás, que quando a gente andando por Pirapora, a gente dizia assim, o senhor é da Igreja Cristã, se referindo ao templo da Igreja Congregacional em Pirapora. Então, é isso que eu queria saber de você. Algumas igrejas aqui do Nordeste, eu não sei se do Sul também acompanharam isso, não havia assim, na placa da igreja, Casa de Oração da Igreja Evangélica. Não sei se algumas igrejas do Sul tinham isso também. Aqui no Nordeste a gente tem Casa de Oração da Igreja Evangélica, né? As igrejas mais antigas, feito Pirauá, Bezerros e tal. Então, pastor, veja, a UESA ela é um órgão extremamente importante. Impossível pensar em Nordeste sem pensar na UESA. Impossível, realmente.
Então, pensar que as nossas principais igrejas foram fundadas por missionários ingleses ou americanos que vieram para cá. No livro do pastor Adiel, ele conta a briga que houve, a disputa que houve entre... Porque haviam 2 núcleos, né, na UESA, né? Havia o núcleo americano e o núcleo inglês. O núcleo americano parece ligado a Paraíba, o núcleo inglês ligado a Pernambuco, e a briga entre eles quebrou para saber onde é que seria o seminário. Um queria na Paraíba, em Campina Grande, por causa da igreja congregacional de Campina Grande, que tinha a missão evangelizadora do Nordeste. Outro queria no Recife, porque era a capital, não sei o que tal. A briga, vamos fundar em Fortaleza. Nem você, nem eu, então a gente ficou assim, né? Vamos fundar em Fortaleza por causa disso. Aí depois foi que migrou para Patos, enfim, o seminário teve as suas andanças ali. O pastor Adiel descreve isso espetacularmente. Então, o que eu falei na década de 60 da mudança da teologia que houve, veio por conta da UESA. Né? Os missionários ingleses tinham uma teologia, os missionários americanos outra. Então, os missionários americanos que aterrissaram aqui eram dispensacionalistas, os americanos. Já os ingleses vinham de uma linha mais clássica, né, evangelical, aquilo que eu falei do catecismo, do calvinismo moderado. Né? Então, 2 teologias começaram a trabalhar já aqui no Nordeste. Certo? E no Sul, praticamente não havia essa outra linha. Então, praticamente dominou essa linha mais dispensacionalista, mais sinergista, arminiana, nesse sentido. Né? Quando eu falo isso para lá fora, o pessoal fica besta. Como nós congregacionais conseguimos ter, né, 2 escolas, a gente consegue conviver muito bem com isso, né? Calvinistas e arminianos não brigam, fora aquelas discussões do grupo do WhatsApp, né? Mas a gente consegue conviver muito bem nesse sentido. Então, ela tem uma importância nesse sentido da fundação de igrejas, mas não só isso, pastor. Eu acho que na mentalidade teológica também. A mudança que a gente vai ter na década de 60 teológica vem por conta da UESA, dos missionários americanos que aqui, né, aportam. Paul Davidson vai ser professor e reitor do seminário de Recife durante décadas. E ele escreveu uma teologia sistemática a partir da máquina. Eu tenho uma cópia dela aqui em casa, a partir da máquina, uma teologia sistemática. Né? E ele praticamente... os pastores congregacionais do Nordeste, com seus 70, 80 anos, com certeza foram alunos do Paul Davidson, né, ali, e ele trouxe o dispensacionalismo para cá e cá se instalou, entendeu? Então, a UESA ela tem essa importância não só na questão da fundação de igreja, mas também na própria cultura teológica também, né, em nosso meio. Não há, infelizmente, até hoje, nenhum trabalho sobre a UESA no nosso meio. Não há. Que depois virou Latilink, né? Os últimos missionários da Latilink aqui foi a Judite e o Adriano, que vieram tão logo os Cleiton foram embora. Ficaram um pouco tempo entre nós, depois se desligaram da missão e foram embora para Portugal. Então, não há mais missionários da UESA / Latilink em nosso meio, mas eles tiveram uma importância imensa na construção do congregacionalismo nordestino. Ok, obrigado. Posso? Diógenes agora, né? Pronto, pastor Pedro, demais irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pedro, eu queria que você explicasse uma coisa que eu sempre ouvi acerca da questão congregacional. É dito que, acho que foi o próprio Carlos, ele não queria ligar no início o trabalho ao nome congregacional, porque se falava que os congregacionais de fora, eles eram tidos como muito progressistas, liberais. Queria que você explicasse o que é que isso quer dizer na prática. E me chama até a atenção, se você puder comentar também, você falou que a partir de 1913 começou a ter essa aproximação e veio a ter o nome congregacional, citando Savoy, inclusive, mas Savoy é pé do Batista, Isso. né? E nós acabamos não adotando, não sei se por respeito a Calen ou não. Esse ponto primeiro. Depois eu queria que você falasse da proposta final, porque você fala que a gente precisa ter uma identidade. Mas como é que 169 anos após a fundação desse trabalho, sendo que o próprio Carlos veio para cá, né, digamos assim, sem identidade, né, sendo biblista, a gente vai conseguir chamar essa igreja a ter uma identidade, né? Vamos atualizar esses artigos fundamentais que nós temos hoje. Como é que a gente faz isso? Certo, vamos para a primeira parte, né? Por que Carlos não usou o nome congregacional? É porque os congregacionais estavam sendo liberais lá fora? Eu, particularmente, acredito que não, porque haviam igrejas congregacionais conservadoras. O pessoal da Sociedade Missionária de Londres era bem conservador, bem radical nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente precisa ver mais o que Carlos queria.
Cali queria fundar uma igreja brasileira para brasileiros. Ponto. Era isso que ele queria. Então, fundar uma igreja brasileira para brasileiros. Tanto que já haviam pessoas batizadas na igreja fluminense, mas ele vai escolher como data de fundação o batismo do brasileiro. Então, quando o primeiro brasileiro é batizado, ele vai dizer, pronto, agora temos uma igreja. Então, já havia um inglês batizado, né? Mas ele vai dizer, não, só quando, né, havia um português batizado. Só quando o brasileiro é batizado, diz, agora nós temos uma igreja. Então, o que Cali quer é uma igreja brasileira para brasileiro. Então, ele não quer uma ideia de uma igreja de fora, né, uma igreja de fora para dentro. Ele quer uma igreja que cresça aqui dentro e se desenvolva de forma clara. Claro, ninguém inventa nada, né? Então, é lógico que a forma de governo ele vai ter que puxar de algum lugar. De forma que a prática congregacionalista estava presente. Então, primeiro, como eu falei, primeiro vem a ideia, depois a prática, depois vem o nome, né, congregacional. Então, é claro que tanto a pernambucana quanto a fluminense tem uma tradição congregacionalista. Quando eu digo tradição congregacionalista, eu estou dizendo o quê? Veja só. A primeira igreja congregacional que se tem ideia chamava-se Igreja Congregacional Privada. Ela se reunia no Salão de Plumbers, em 1568, eu estou citando apenas de cabeça aqui. Essa igreja não tinha nome congregacional na placa. Mas por que os historiadores dizem que ela era uma igreja congregacional? Pela consciência que essa igreja tinha de si. Ela tinha consciência que é uma igreja completa e que é uma igreja autônoma. Certo? Vamos pensar, por exemplo, que na eclesiologia presbiteriana ou anglicana não há praticamente igreja local, né? O que existe é uma representação de um corpo maior em um determinado local. Então, igreja presbiteriana em Fortaleza. Então, a igreja presbiteriana de Fortaleza é um pedaço de uma igreja maior. Já no congregacionalismo, não. Cada igreja local é uma igreja completa, né? Então, essa igreja privada, ela tinha autoconsciência de ser uma igreja completa. Isso é congregacionalismo. Então, a igreja fluminense, ela tinha autoconsciência de que era uma igreja completa e que as decisões eram tomadas a partir da Assembleia. Se isso não é congregacionalismo, eu não sei o que é, né? Tem um trecho da vida da igreja pernambucana que eu cito muito isso, que Calley está com dificuldade de achar pastor para a pernambucana, né? E ele pede para que os irmãos vendam o banco e vão todo mundo para a igreja presbiteriana. A igreja pernambucana faz uma assembleia e diz, não, nós não somos presbiterianos. A gente vai ficar onde está. Veja, Calley, o fundador da igreja, não insiste. A igreja toma essa decisão em assembleia. Se isso não é congregacionalismo, eu não sei o que seja, né? Então, a ideia de Calley é fundar uma igreja brasileira para brasileiros, mas essa comunidade dele se insere perfeitamente dentro de uma tradição, né, congregacionalista. E aí vem a segunda pergunta, que é sobre a questão de Savoy ser Pedro Batista. Então, quando eu falei aqui, Diógenes, eu falei que Dr. Souza ele imaginava fazer um diálogo entre o que Calley deixou, então ele não rejeita o que Calley deixou, tá certo? E aquilo que foi produzido pelos congregacionais lá fora. Então, veja, ele não se torna Pedro Batista, Dr. Souza, ele continua Pedro Batista. Mas ele vai buscar, então, aquilo que, né? Quais são as bases que Calley deixou que eu posso construir? Entendeu? Então, há esse diálogo. Não é simplesmente dizer, os congregacionais ingleses fazem isso, vamos fazer também. Não. Vamos pensar e vamos raciocinar. Por isso que eu falei que o projeto terminou inconcluso. Que não é uma mera tradução. É uma tradução junto com reflexão. Né? Junto com reflexão. Então, era isso mais ou menos o que ele queria. Entendeu? Acho que faltou alguma coisa aqui na minha resposta. Sobre a identidade, como é que 169 anos depois a gente consegue ter identidade? Então, acho que aqui tem a ver com a agenda, né? Eu acho que cada pessoa tem uma agenda de como nós poderíamos trazer novamente essa questão da identidade, né? Passa pela educação teológica, né? Passa pela educação teológica. Há uma confissão de fé sendo formatada em nosso meio, né? Vamos ver qual será o papel dela no próximo futuro. Isso também é uma forma de trazer também a questão da identidade teológica, tá certo? Mas eu penso o seguinte, que o último recurso que a gente possa utilizar, então, apesar de não saber o caminho, talvez certo, que a gente possa caminhar, é o seu caminho que a gente não deve, que é o caminho da força da lei, que foi utilizado no passado, né? Se não é do jeito que eu quero, então eu expulso. Então, não, acho que a gente precisa achar realmente a questão do consenso e do convencimento, né, nesse sentido. E a educação teológica ela tem uma importância muito grande nisso. Muito, mas muito grande nisso. É muito grande nisso. Ok?
Então, acho que aqui o doutor Souza tem razão, né? Os seminários são o elo de ligação entre as igrejas. Cláudio e depois pastor Nilson. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite, pastor Cláudio. Eu não sou pastor, não. Eu sou membro aqui da primeira igreja congregacional de Feira. Então, já estou ordenando o senhor, tá vendo? Autoridade. Não, eu queria só uma pergunta simples, né? Por que é que nós congregacionais falamos muito pouco no Jonathan Eduardo? Ele trouxe alguma contribuição para o congregacionalismo? E se trouxe, por que a gente não enfatiza tanto assim essas questões vinculadas a ele? Sua pergunta é boa. Então, Jonathan Edwards é simplesmente o maior pensador americano e um dos maiores filósofos que os Estados Unidos produziram. A grande questão aqui é que nós lemos poucos pastores congregacionais. Nós. Agora mesmo eu estou lendo um pastor congregacional, David Wells. Estou lendo esse cara aqui. David Wells é um pastor congregacional australiano, deu no Redemoinho. Esse livro aqui é muito bom, muito bom. É um pastor congregacional ligado ali ao Trinity. Opa! Voltei. Peraí, deixa eu tirar a minha câmera novamente. Peraí. Opa. Esse pastor congregacional David Wells, ele tem muitos livros dele em língua portuguesa. Agora vai. Não. Deixa eu ficar com a minha câmera enquanto eu respondo ao senhor. E aí, minha câmera do computador. Ele tem muitos livros. Então, acho que a gente deixou de lado em muito a questão da leitura de pastores congregacionais. A Vida Nova tem traduzido praticamente toda a obra do Jonathan Edwards. Acho que todo pastor congregacional deveria ler. Você cresce muito lendo o cara. John Owen também é um autor interessante. David Wells é interessante. Temos autores congregacionais interessantes também, brasileiros, são interessantes, tá certo? Eu acho que a questão aqui, Cláudio, é mais, talvez, o desconhecimento, né? E a gente precisa realmente ler. E a gente, veja, você perguntar a um presbiteriano sobre autores presbiterianos, eles fazem um catecismo, né? Tem fulano, cicrano, beltrano e tal. Se perguntar a um pastor congregacional quantos autores congregacionais ele já leu, deixa eu pensar aqui direitinho aqui, quantas criaturas eu já li, né? Tá certo? Deixa eu sair aqui novamente, só para habilitar a minha câmera aqui. Daqui a pouco eu volto. Espera aí. Pastor Nilson. Francisco Maciel está na ordem aí. Depois pastor Nilson. Então, Isso pode aí. ser pastor Maciel. É porque eu não tinha visto aqui pelo celular. Então, pastor Maciel, depois pastor Nilson. Microfone, pastor Francisco. Pastor Maciel. Eu acho que Pedro está fora ainda, viu? Tem que esperar Pedro voltar, não? Ele está fora. Isso. Pronto, voltei. Pronto. Por exemplo, tem um livro de história da igreja de Winston Walker, que é um clássico da história da igreja, um clássico que está em língua portuguesa pela haste. O Walker é congregacional. Então, assim, a gente pouco conhece da nossa própria tradição, a gente pouco se presta a ler os nossos próprios teólogos, né? Então, seria muito bom a gente realmente retornar aí para bons teólogos congregacionais, né? Recentemente, a CPAD traduziu um pastor congregacional puritano, né, o James Gill, que é sobre pregação. É espetacular, pastor congregacional feito a gente. Então, tem muitos autores congregacionais que enriqueceriam bastante a nossa teologia, a nossa pregação, o nosso estudo, se a gente lesse, né? Então, a Aliança das Igrejas Congregacionais tem feito um trabalho muito bom de tradução. Inclusive, eles estão traduzindo um texto agora que é muito interessante, que fala sobre o que é uma igreja congregacional do ponto de vista formal. Então, como convidar pastor, o que é uma assembleia, como organizar a assembleia. Eu acho que esse texto vai ter uma contribuição muito boa em nosso meio. Sim, antes que eu esqueça. A revista sobre o congregacionalismo que o DEP lançou é espetacular. E eu acho que é um bom sinal para um retorno de identidade, Diógenes. A revista ficou muito boa. Muito boa mesmo. Okay? Então, é isso, Cláudio. Acho que o próximo agora... Acho que é Francisco. Obrigado, pastor. Perkins é muito bom. Eu gostei muito do David Wells. Interessante que muitos amigos meus presbiterianos citam ele. Muitos amigos meus presbiterianos. Olha, parece que agora a chave virou, né? Agora é você citando congregacionais, tá vendo?
Pronto, pastor Marcel, pode seguir. Depois, pastor Nilson. Certo. Professor Pedro, desde 1913 até 67, nós tivemos aí 17 mudanças de nome. Uhum. Não sei se isso daí tem sido um dos pontos que complica a identidade do congregacionalismo. Mas aí eu pergunto para o irmão, o que o seminário hoje ele está ensinando sobre o congregacionalismo? O que é ser congregacional? Certo. Muito boa pergunta. Veja, talvez todas essas mudanças que aconteceram em nosso nome, elas mais revelam, né? Elas mais revelam a questão de como a questão da identidade em nosso meio, ela sempre foi uma questão muito problemática, né? Como eu falei, isso acontece pela questão sui generis, né? O presbiteriano já chega presbiteriano, toma o teu catecismo de Westminster, né? Toma a tua confissão de Westminster, toma o teu inário presbiteriano. Os batistas chegam, já tem aqui, né, a questão batista, os batistas e tal, e a gente vai construindo conforme vai caminhando a jornada. Veja, pegando um pouco do que o Cláudio falou, talvez os nossos seminários, eu digo isso enquanto diretor de seminário que fui, tenham falhado no sentido de que deveriam ter divulgado melhor a questão da literatura congregacional. Fato. Essa literatura congregacional ela vem chegando aos poucos, agora há pouco, né? Agora há pouco é que vem chegando em língua portuguesa. Bem, o texto de David Wells é de 2013. Então assim, acho que tem realmente essa questão dessa falha congregacional a partir dos seminários. Porém, os dois seminários que a gente teve, o Seminário do Recife e o Seminário do Rio, eles tiveram uma importância, talvez a palavra não seria padronizar, mas pelo menos a palavra seria aproximar. Então, havia uma aproximação, enquanto haviam apenas duas casas de formação teológica, né? Até porque pelo conhecimento e tal. À medida em que houve mais nomes e mais seminários, né, poucos pastores congregacionais que vieram de outros seminários se preocuparam em estudar eclesiologia congregacional, né, e ver a sua identidade da sua igreja. Né? Poucos pastores. E isso foi uma confusão, causou uma confusão grande em nosso meio, né? Grande em nosso meio. Então, como eu falei, você vê, no Nordeste, a diferença de igreja para igreja é mínima. Tem a diferença, talvez, de uma que seja mais tradicional, né? Mas é mínima. Você consegue localizar pontos de identificação. Não é o que acontece em outros lugares. Então, se você vai perguntar de onde esses ministros vieram, poucos vão dizer que estudaram ali, como a gente chama, na Pedra, né? Carinhosamente, a gente chama o Seminário do Rio da Pedra, né? Seminário da Pedra, né? O seminário ali de Tegipió. Né? Então, agora não. Agora, com o seminário online unificado, está se fazendo um teste, né? Está se fazendo um teste que a gente vai ver nos próximos anos como é que vai, o que é que vai surgir a partir daí. Mas, por enquanto, é uma fase de teste. Pastor Do que Nilson. eles estão ensinando? Desculpa, Francisco. Não entendi. O que o seminário está ensinando hoje sobre o congregacionalismo? Veja, o seminário ele tinha 2 cadeiras de eclesiologia apenas, né? Que era História da Denominação e Eclesiologia 1 e 2. Eram essas 3 cadeiras que faziam uma concentração acerca da identidade. Mas eu digo o seguinte, Francisco, não só a questão do próprio seminário, mas o perfil do seminarista mudou, isso também prejudicou. E aí não é só o seminário que teria o seminário tem a sua parcela de culpa, mas não só isso. Vejam, eu não sei quantas associações nós temos aqui. Quantos seminaristas das nossas associações frequentam as nossas reuniões? Né? Antigamente era natural o seminarista aparecer em nossas associações, não é verdade? Chamávamos de junta regional. O seminarista participava da vida da junta regional. Ele era eleito a alguma diretoria, alguma coisa assim. Hoje, e mais ainda, né? Por exemplo, meu caso, eu fui para o seminário em 2001, terminei em 2004. Já se vão 20 anos que eu terminei o seminário. Quando eu cheguei no seminário, eu venho de avô congregacional, pai congregacional, então a igreja congregacional foi a minha vida, do ponto de vista religioso, certo? 20 anos depois, Francisco, o seminarista que está hoje no seminário, poucos têm esse perfil.
A maioria tem o perfil do cara que chegou na igreja há 5 anos. Então, ele não era congregacional até 5 anos. Ele se converteu, é uma pessoa sincera, tá certo? Vocacionada por Deus, mas ele não tem a menor ideia do que é uma igreja congregacional. E aí, o que é que acontece? Ele vai para o seminário, estuda 4 anos, certo? Ele não aparece em reunião de associação, de junta, porque o pastor dele não cobra que ele participe, e nem a gente também, né? E aí, o que é que acontece? Em 4 anos, ele está pronto para fazer a prova de ordenação e ser ordenado e jogado à frente de uma igreja congregacional. Ele sabe o que é uma igreja congregacional, gente? Ele não tem a menor ideia. Ele não sabe nem o que é uma reunião de associação. Ele não vai, né? Ele não sabe o que é uma assembleia de membros, ele não sabe o que é uma cultura congregacional. Ele não tem a menor ideia do que seja isso. Ele não tem a menor senso do que seja isso. Porque nunca foi cobrado assim, certo? Então, há uma cultura instalada que a gente precisa realmente, né? Talvez as associações precisam cobrar os seus seminaristas a participarem de reunião, os pastores locais precisam cobrar os seus seminaristas. Olha, mesmo que você pague seu seminário, você tem que participar desse negócio. Você não vai ser ministro congregacional, né? Você vai ser pastor congregacional, não é isso que você quer? Então começa a participar de agora, né? Nos eventos e tal, né? Lembrei agora do pastor Eleci Brito, que foi pastor da Pernambucana. Ele disse que quando era seminarista, ele era praticamente o secretário do pastor. Quando terminava o culto, o pastor olhava para ele, Eleci, a minha pasta. Aí saiu o pastor Eleci, seminarista com a pasta na mão atrás do pastor. Aí alguém perguntava, pastor, o senhor pode pregar na minha igreja? Ele, Eleci, abra a minha agenda aí. Aí tá bom, pastor, o senhor pode pregar tal. Eu, seminarista, era o secretário do pastor. Olha, não está errado não, viu? Eu acho que o seminarista deveria estar ligado, colado com o pastor dele, e o pastor ter muita autonomia de dizer, olha, não ordene fulano não, porque ele não tem ordenação, não tem vocação pastoral. Vamos pensar aqui, alegando um pouquinho da tua resposta, que existem princípios congregacionais que vão além da autonomia e soberania. Quando eu pergunto o que é uma igreja congregacional, de cara a gente se lembra de autonomia e soberania, mas a gente não lembra do princípio participativo. Uma igreja congregacional está ligada espiritualmente a outra igreja congregacional. Isso é o princípio participativo, certo? E John Owen, no livro dele, A Essência da Verdadeira Igreja, ele vai dizer o seguinte: o princípio participativo ele deve ser feito pelo pastor da igreja. Você que é presidente de associação, ou já foi, eu já fui presidente de associação e fui diretor de seminário, a gente sabe. Quando o pastor não quer, meu amigo, nada acontece, não é verdade? A igreja não vai, a igreja não contribui. Quando o bendito não quer, não adianta. Não adianta, não adianta. E eu penso, irmãos, o seguinte: a menos que a gente comece a trabalhar com os seminaristas, tem uma geração aí que não adianta, eles não vão vir mais. Não adianta. Mas eles vão embora, porque eles passam. Eles passam. E eles vão ser substituídos por quem? Pelo seminarista que hoje está no seminário. Então, eu preciso começar a trabalhar com esse seminarista que está no seminário para tentar diminuir ao máximo esse efeito do cara que se isola na igreja dele e não participa de nada. Como é que eu faço isso? Trazendo o seminarista e responsabilizando ele. Você tem que ir para a reunião da associação, meu filho, né? Acompanhar as leituras que ele está fazendo. Enfim, a gente precisa aprender a ser pastor tutor do seminarista, né? Está lendo o quê? Olha, faltou no culto da igreja. Por que foi que faltou? Né? Então, a gente precisa realmente puxar, porque, afinal de contas, e, aliás, ele talvez não goste desse momento, mas ele vai agradecer a gente quando ele for pastor. Ele vai agradecer. O reitor do seminário na minha época era o pastor Jailson, que era muito bravo, mas muito bravo, muito bravo. Quando ele chamava a gente para o gabinete dele, meu Deus do céu, você saía dali se achando, né? Porque ele dizia assim, olha, o irmão não foi para a reunião da junta. O irmão vai ser pastor desse jeito? O irmão acha que a igreja do irmão vai entender você desse jeito? Ainda bem que eu não vou ser ovelha do irmão. Graças a Deus que eu não vou ser ovelha do irmão. Meu amigo, você saía da sala cuspindo fogo e raiva. Hoje, do lado de cá, você diz, pastor Jair, tinha razão. Tinha razão. Ele tem razão de me cobrar. Se eu sou pastor congregacional, eu tenho que ser cobrado. Não é isso que eu quero ser. Eu estou estudando seminário para ser pastor congregacional. Então, meu amigo, arrocha o nó, como se diz aqui, né? Vá para a reunião da associação, vá ler, vá estudar, porque você vai ser pastor congregacional. Pronto, acabou-se. E não esperar que ele faça a ordenação e aí, daí, ele começa a participar. Sabe quando é que ele vai participar? Nunca. Ele nunca participou. Então, tem essa questão, Francisco. Então,
tem a responsabilidade do seminário de realmente puxar mais a questão da teologia congregacional e tem a responsabilidade da associação e da igreja local desse moço de cobrar que ele esteja presente. Né? Cobrar que ele esteja presente. Ô, Pedro, Diga, pastor Décio. Pedro, o problema é que a nova geração... Adolescência e juventude lá em Maceió. Esse temperamento dele é bem marcante. A nova geração não aceita esse tipo de orientação. Isso. É uma geração difícil. É verdade. É uma geração cheia de mimimi. É verdade. E, por outro lado, tem aqueles pastores que não querem entrar em conflito. Isso. E aí deixa de cumprir a sua missão enquanto pastor. Verdade. Veja, aqui na Associação Koinonia, a primeira pessoa a perguntar se o cara deve ser ordenado é a banca pergunta ao pastor dele. Pastor, o senhor recomenda fulano? O pastor tem que ser honesto e dizer não. Não recomendo. Não recomendo. De jeito nenhum. Entendeu? Não recomendo. Então, agora não. Pode ser que no futuro sim, mas ele tem que ser honesto nesse sentido. Então, é realmente o pastor acompanhar, fazer o trabalho dele pastoral e acompanhar pé e passo o seminarista, né? A cada final de semestre, como foi o seminário? Cadê o boletim de notas? Mesmo que você não pague, mesmo que a igreja não esteja pagando a mensalidade, o seminarista é responsabilidade dessa igreja. Não é verdade? Será essa igreja que vai pedir a ordenação do cara. Então, enquanto você tem, é igual a criança, né? Enquanto você tem poder sobre ele, cobre, porque depois que for solto, meu amigo, acabou-se. Aí vai ser aquilo que o pastor Delcio falou. Vai ser um pastor recém-ordenado que não aceita a cobrança de seu ninguém. Não aceita de jeito nenhum, porque nunca foi cobrado e não sabe o que é isso. Tonilson. Pastor Pedro, primeiro te parabenizar aí pela puxada que o senhor deu aí, tanto da época do Cali como do doutor Souza. Uhum. E dentro dessa jornada aí, dos nossos anos aí comemorados, a gente percebe aí os prejuízos que nós tomamos em termos de números, tá? E quando o senhor fala sobre a gente se definir como congregacional, como os presbiterianos, a gente vê que a gente está numa luta aí com a Igreja da Aliança, depois de lutas aí de 1942, 1967, essa coisa toda. E a gente vê que, pelo menos na Assembleia Geral, acho que foi 2010, em Campina Grande, a gente teve lá o presidente da Aliança, aquela aproximação. Eu acho que hoje já pode nós, os pastores, também pastorear a Igreja da Aliança. Então, nessa definição que o senhor fala que seria muito bom para nós, os congregacionais, definir como os presbiterianos de ter uma ideologia, uma teologia, é possível ainda a gente continuar se aproximando do nossos irmãos da Aliança e de outras linhas congregacionais que a gente seria, como você falou, ultimamente, para se comemorar igrejas de 100 anos que se sustenta até hoje. Se der uma puxada aí, eu espero até que saia esse livro aí, até pelo senhor mesmo. Mas, assim, resumindo, é possível a gente conseguir se aproximar, se a gente se prender definindo o ponto? Sim, é possível sim, porque a Aliança tem feito também já esse movimento. A Aliança tem traduzido teólogos congregacionais, tem feito encontros a cada trimestre com pastores para ler teologia congregacional. Então, eles têm buscado também essa questão da identidade por eles também, entendeu? Eles têm realmente... A Aliança, hoje, ela vive um bom momento. Enquanto denominação, ela vive um excelente momento. Ela tem boas igrejas que são muito fortes financeiramente, que contribuem muito pesado para a denominação. E eles têm um respeito denominacional interessante nesse sentido. Eles estão num bom momento e acredito que não atrapalharia, não. Pastor Nilson, agora veja, já no caso da aproximação, a gente tem sentido uma certa distância, não do ponto de vista teológico, litúrgico, não. É porque realmente aquela aproximação que aconteceu foi tão boa, né? Ali em 2010, né? Carapibus e tal. Infelizmente, hoje a gente tem pouca coisa. Veja, aqui lá no Recife, a gente comemorava a data da denominação juntos. Há anos que a gente não faz. Então, se a gente não consegue comemorar nenhuma data importante, que é o aniversário da denominação juntos, né? Que dirá outras coisas, né? Mas temos pastores congregacionais nossos que
que pastoreia, por exemplo, eu fui pastor congregacional da Aliança, né? Eu sou da União, mas pastorei a Igreja da Aliança. Ultimamente eu estou ajudando a Igreja da Aliança aqui em Santa Cruz. Então, ainda esse contato, pastor Marcelo, eu não estou enganado, ele é da Aliança e está ajudando a Igreja está ajudando o campo da União Missionário. Há esse trânsito ainda assim, e essa aproximação que eu acredito que seja muito boa. Pastor Pedro, antes de pastor Milton e o presidente Josué Mota, que está também com a mão levantada, dentro desse assunto que o senhor compartilhou, eu queria saber, a gente está pagando o preço desse prejuízo por uma orientação antiga que o senhor citou aí, do cuidado com o ensino, né, teológico aí no seminário dos pastores, e essa abertura entre muita gente que não tem essa formação congregacional e veio até de outras denominações, né? E o senhor até falou aí também de professores que veio de fora, que não conhecia praticamente nada do congregacionalismo. Hoje a gente sofre esses danos aí por causa disso, dessa abertura que se deu. Sim, a gente... Na verdade, a atual diretoria está com uma preocupação muito grande de levar talvez para a próxima Assembleia Geral essa questão, né? Quais seminários se escolheria, enfim, dar uma ênfase maior aos nossos seminários. Eu acho isso correto, que é o que as outras denominações estão fazendo, né? Quem quer ser pastor luterano, estuda no seminário luterano. Quem quer ser pastor batista, estuda no seminário batista. Nada mais natural que isso. Tem uma questão também que eu estava pensando aqui, quando você falar, e acho que pega um pouquinho do que o Francisco Maciel falou, que é o seguinte, vejam, nas nossas programações de associação, confederação, ou mesmo de união de igrejas, quantos pastores congregacionais pregam? Essa é uma coisa que eu já venho reclamando há décadas, né? Parece que a gente não tem pregador, né? A gente chama, parece que o cara vem da presbiteriana, da batista. Eu acredito que nas nossas próprias programações a gente deveria realmente incentivar que houvesse pastores congregacionais. Temos excelentes pregadores em nosso meio. O pastor Idauro vive e mexe, está pregando no Concílio da Aliança. Quase todo o Concílio da Aliança eu convido o Idauro para pregar, né? Então, isso é um exemplo aqui. Nós temos bons pregadores em nosso meio que deveriam estar pregando nas nossas associações, nas nossas confederações, nas nossas assembleias gerais. Valorizar essas coisas. Quer dizer, batista chama batista para pregar, presbiteriano também. Isso acho que é uma forma também, até de você dizer, olha, nós temos pregadores. Nós temos pregadores, né? Você vai, por exemplo, numa programação que não tem nenhum ministro congregacional, e é uma programação congregacional, e você não tem um pastor congregacional pregando, você está decretando a sua própria falência, né? Quer dizer, a gente está tão mal, que não tem nenhum pregador para pregar aqui no aniversário aqui da federação, né? Tá um negócio meio complicado, né? Então, eu acredito que seja outro ponto também que deveria ser valorizado mais em nosso meio. Pastor Milton. Ok. Pastor Pedro, o irmão fez a citação aí do doutor Souza, né? E que Mário da Silveira Porto Filho herdou parte da biblioteca dele. E eu estava me lembrando aqui do nome tanto do Mário da Silveira Porto Filho, como também do Salustiano Pereira César. Eu dei uma contribuição em nosso seminário no EAD, na disciplina de Administração Eclesiástica. Eu utilizei como livro base, o nosso livro-texto foi do Porto Filho, que é excelente, né? E lendo mais sobre Porto Filho, eu percebo que na literatura que ele nos legou, a gente tem, tanto nele quanto em Salustiano Pereira César, mais eclesiologia do que teologia, propriamente dita. Embora o Porto Filho a gente tenha, inclusive, um pouco mais de teologia, inclusive ele tem comentário a Efésios, um livro sobre ressurreição e tal, interessante. Mas os nossos autores de influência daquela época foram mais da eclesiologia do que da teologia. Tanto é que, especialmente na década de 80, 90, né, que é a minha década, né, minha época 90 em diante, eu fui ordenado em fevereiro de 91. E o que se pensava na época era o que a gente está pensando aqui. A pergunta que era feita o tempo todo era sobre identidade congregacional. E a maior referência para a gente, naquela época, era Mário da Silveira Porto Filho, tá? Por causa da questão mais da eclesiologia, mas a gente não tinha muita referência de teologia, tá?
Na minha banca, na primeira região, lá na igreja em Brás de Pina, o presidente da minha banca foi o pastor Paulo Leite da Costa. E tinha aquela turma lá de Bernardino e outros, né? Bem, eu me lembro que a minha formação se deu, lógico, a minha formação se deu em seminário não congregacional confissional. Eu sou cria do MTC latino-americano, como outros colegas também, poucos, né? E um seminário interdenominacional. Mas a minha influência da sistemática toda foram de pastores presbiterianos. Então, eu tive certa dificuldade na banca, que era formada por pastores congregacionais, e, diante das minhas dificuldades eu falo da disparidade, né, da diferença do pensamento, especialmente da questão teológica entre arminianos e calvinistas, né, e eu mais calvinista. No final, me aprovaram e recomendaram que eu lesse mais autores congregacionais. Quem recomendou não foi o presidente da mesa, da banca, que foi o pastor Paulo Leite. Outra pessoa recomendou e eu disse, tudo bem. Isso foi no fechamento, quando disseram, você está aprovado, mas você precisa ler mais autores congregacionais. E eu, prontamente, feliz da vida, disse, tranquilo, vou ler. Aí, nisso, o pastor Paulo Leite se levanta e disse assim, cuidado com os autores congregacionais. Eu não entendo até hoje o que ele quis dizer com isso. Mas a minha pergunta é, pegando esse gancho aí, que o irmão disse que o herdeiro do Souza, em termos de pensamento teológico também, né? E a parte da biblioteca dele foi o Porto Filho. Essa importância de Porto Filho e Salustiano Pereira César, para aquele momento, considerando essa questão da influência mais eclesiológica do que teológica. O irmão pode falar um pouco sobre isso para nós. Então, como eu falei, pastor, esse período é a ideia de uma denominação forte, que inclusive eu acho que é advogada pelo próprio Salustiano, né? Uma denominação forte que possa resolver todas as coisas, todas as broncas denominacionais. Talvez um sonho nosso seja se a denominação pudesse fazer isso, né? Realmente tem uma briga numa igreja local lá, aí geralmente o que é que o pessoal fala? E a denominação fez o quê? A própria denominação não pode fazer nada. A pergunta que não quer calar até hoje. Pois é, porque geralmente as pessoas não conseguem compreender que para fazer alguma coisa a denominação tem que ser provocada pela própria igreja, né? Provocada pela própria igreja, né? Antes de eu assumir a igreja do Ibura, ela passou por uma divisão, e aí um membro da igreja ligou para o presidente na época da associação e ele foi. Meu Deus. Chegou lá os oficiais e disse, pastor, quem foi que ele chamou aqui? Não, quando eu assumi, eu disse, gente, vocês não precisavam ser tão grosseiros, né? Na verdade, não precisava disso, né? Não, já que o senhor está aqui, a gente tirar umas dúvidas, a gente agradece, mas dizer logo de cara, né? Quem chamou o senhor aqui? Quer dizer, veja, o representante da denominação vai lá e a própria igreja diz, quem chamou o senhor aqui? Né? Então, mas havia uma ideia de que a denominação deveria ter esse tipo de recurso, né? De poder, sei lá, convocar e tal. Então, a preocupação, tanto de Porto Filho como de Salustiano, eram eclesiologistas, porque havia essa preocupação da identidade forte, né? E aí Porto Filho vai na contramão disso. Ele vai dizer, não, olha, tem que preservar a autonomia e soberania da igreja local. Né? Preservar a autonomia e soberania da igreja local. Porque senão não tem jeito. Então, talvez se explique essa questão, né? Dessa busca por essa denominação forte, e aí você tem essa crise, né? Então, até onde a denominação pode? Né? Até onde a denominação pode? Né? E o que é ser um pastor congregacional? Veja na sua fala, né? O senhor ordenado na década de 90 se perguntava o que é ser congregacional. A gente está já a um quarto do século XXI, e o que é ser congregacional? Vejam a coisa como ela é, né? Presbítero Josué Mota. Não é propriamente uma pergunta, apenas uma... Aliás, até afirmando que o irmão do pastor Pedro estava falando sobre essa aproximação com a aliança. Eu acho que esse ranço deveria acabar de uma vez. Eu acho que ainda temos alguns ranços que deveriam ser extintos. E essa linha divisória, que era uma linha muito forte, né, que separava, hoje, graças a Deus, está bem pequena. Graças a Deus por isso. E eu quero testemunhar isso, porque
antes da pandemia, eu estava conversando. A minha intenção era fazer um grande trabalho no Nordeste, principalmente, que o pessoal da Aliança é muito forte no Nordeste, e fazermos um trabalho evangelístico juntos, os homens convencionais do Nordeste com os homens convencionais da Aliança. E já estavam planejando, inclusive eles estavam pensando em um termo de 2.000 pessoas, um lugar a 2.000 pessoas. Eles são muito poderosos, são fortes aí. Nós íamos fazer. Só que veio a pandemia, tivemos que abortar, mas continuamos conversando. E com muita alegria, eu fui convidado para participar do 9º Congresso de Homens da Aliança, que foi feito em Campina Grande agora em setembro. Né? Eu estive lá, fomos muito bem recebidos e foi marcante para nós. E agora eles, no nosso congresso, o pastor André, que é o presidente, estará conosco lá, nos honrando com a presença dele e talvez da equipe dele lá no nosso congresso. Então, essas coisas que devemos começar a pensar, até para que nós possamos ter um crescimento, tá? Porque a aliança crescendo, nós também vamos crescer. E nós crescendo, a aliança também vai crescer. Esse é o meu pensamento. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que esse contato é sempre bom, né, de instituições. A Aliança sempre recebeu muito bem os nossos seminaristas e a gente também é um seminarista da Aliança. Então, é bom esse contato aí, realmente. Mais alguém, meus irmãos? Quem está com a mão levantada ainda aí é o pastor Maciel e o presbítero Josué, mas acredito que já falaram. Então, se alguém mais aí tem alguma pergunta, porque já é 9h40, né? Ailton, eu acho que tem um questionamento no chat do pastor Alex. Não sei se você consegue visualizar aí. Pastor Diógenes, se o senhor conseguir, pode transmitir aí para pastor Pedro. Não, ele deixou alguns dados aqui no chat, o Alex, né? Ciência denominacional, ele fala aqui... Ele faz uma pergunta no final, pastor Pedro. Qual a contribuição que a identidade denominacional poderia dar para reverter esses números? Vou só tirar uma foto aqui do chat aqui, que esses dados são interessantes. Então, é aquilo que eu falei no final da minha fala, certo? Eu acho que quando a gente sabe o que a gente fica bem mais fácil, até a questão da própria mensagem, a nossa liturgia, né, nossa teologia, fica tudo mais tranquilo. Quer dizer, aquilo que aconteceu com os presbiterianos e acontece com os batistas, deixe-me citar aqui, apesar de não ser do nosso grupo, mas os adventistas têm também uma questão identitária muito forte, né? Muito forte, mas muito forte, a marca é muito forte. A gente não, a gente é mais... Tanto é que quando a gente se muda de cidade, a primeira coisa que a gente faz é para a igreja mais próxima, né? Se for uma igreja batista e tal, a gente vai para uma igreja mais próxima. A gente não tem essa cultura de dizer, olha, fui para uma igreja, então vou abrir uma igreja congregacional aqui. Não tem. Não tem. Então, acho que a questão identitária aqui, Alex, ela funciona dando esse cimento que a gente precisa para a pregação, para a liturgia e tudo mais. Quer dizer, o que nós somos? Somos isso aqui, ó. Pronto. Somos isso aqui. A Igreja da Aliança aqui, a primeira igreja onde eu estou, Santa Cruz do Caparibe, algumas pessoas brincam chamando de missa o culto, porque é uma igreja bem reformada, né? Tá, uma liturgia bem fechada. E aí o pastor diz, bom, quem gostar da missa, fica. Não, nós somos assim. O resultado é a maior igreja evangélica da cidade. Nós somos assim. Pronto. Não tem problema. Então, assim, acho que a questão identitária, litúrgica, passa por esse processo, né? Eu acho que a gente precisa realmente voltar a pensar nas implicações da nossa eclesiologia na teologia, no discipulado, na liturgia, realmente o que é que significa realmente ser congregacional a partir daquilo que foi feito no passado e os desafios que a gente tem, né, hoje em dia. No sábado, quando eu falei a questão das nossas igrejas com mais de 100 anos, com dificuldades, uma menina fez uma pergunta muito boa. O que foi que aconteceu com essas igrejas? Eu disse, olha, a questão é multifatorial. Multifatorial. Por exemplo, você pensa numa igreja feita a igreja fluminense. Gente, vai evangelizar quem ali? Né? Vai evangelizar quem ali naquele centro do Rio de Janeiro? É de um jeito que, por exemplo, você tem que trazer o culto para o domingo de manhã. Porque o domingo à noite é muito perigoso chegar ali.
A nossa igreja pernambucana acabou por fazer essa escolha também. A pernambucana teve que decidir fazer o culto só no domingo pela manhã, porque o domingo à noite ali no centro da cidade é muito perigoso o pessoal se deslocar para lá. Não é muito perigoso. E no caso da pernambucana, você anda ruas e ruas e ruas sem ver absolutamente ninguém, até chegar na igreja. Então, imagina, né? Então, o desafio urbano dessas igrejas, algumas igrejas passam por esse desafio, outras, por exemplo, da nossa igreja em Pirauá, completou 100 anos. Ela sofreu com migração. Não havia emprego no distrito. Então, o pessoal teve que descer para Macaparã, no Recife, e quem desceu acabou ficando. Tem igreja congregacional em Macaparã, não tem igreja congregacional no Recife. Então, a nossa igreja em Pirauá sofreu muito com essas questões de imigração. Então, a situação é muito fatorial. Muito fatorial. Mas não deixa de revelar aquilo que os dados estão mostrando, né? Como as nossas igrejas se esvaziaram, algumas das nossas igrejas se esvaziaram com o tempo. Eu preguei numa igreja congregacional no Rio de Janeiro recentemente, que tinha 400 membros, hoje tem 120. Pastor Milton. Sim, só uma breve consideração aqui, pastor Pedro e meus irmãos. Foi interessante a fala também do pastor Pedro com respeito a essa preocupação e dos demais irmãos, né? Sobre a influência do seminário, citando o doutor Souza, né? Que bem falou sobre essa importância do seminário para a identidade da igreja. E aí nós estamos agora experimentando um novo modelo com a unificação do seminário e no sistema EAD, e logicamente, por ser um novo modelo, a gente tem já bons resultados, mas também há muitas preocupações. Agora, tem algumas coisas boas que a gente precisa colocar para os irmãos, eu acredito que seja importante, que por ser um modelo novo, e é um modelo não presencial, as preocupações com aquelas questões levantadas aqui pelo pastor Pedro, e que são todas elas muito legítimas, e todos nós devemos tê-las, em relação ao acompanhamento dos alunos, são extremamente importantes. Essa questão do seminarista, que é um pastor em formação, não somente a formação acadêmica, mas a formação para ser um pastor, na vivência pastoral. Então, por exemplo, há hoje a preocupação e uma discussão muito grande, né, dentro do DET, da diretoria e de quem está discutindo seminário e educação teológica na denominação, que a gente não deve abrir mão de princípios e valores que são fundamentais. Como, por exemplo, o aluno que vai se tornar o membro da igreja, uma pessoa que vai se tornar aluno do nosso seminário, sendo membro de uma igreja congregacional, ele precisa ter o aval da sua igreja, a indicação da sua igreja, uma carta do pastor da igreja, ele precisa ter isso. Caso contrário, se a sua igreja não o indicar, ainda que ele seja membro da igreja, ele não deve ser admitido como aluno do seminário se ele tem uma pretensão pastoral. Se ele diz que tem uma vocação, quem precisa confirmar isso não é o seminário, é a igreja. Então, é por isso que a gente ainda entende que isso é fundamental. Outra coisa é o acompanhamento do aluno e aquilo que o seminário sempre teve e que agora deve ser uma preocupação muito maior por causa do ambiente virtual, que é a questão do estágio. E o seminário tem cobrado isso, e isso para a gente é fundamental, que o aluno realmente ele esteja próximo do pastor, na vivência da sua igreja, na eclesiologia. E agora, logicamente, que isso vai depender também muito do pastor do aluno, né? Porque, como bem diz o pastor Pedro, o seminarista deve ser o cara que carrega a bala do pastor até hoje. Tem que estar próximo. E o pastor tem que ter toda a liberdade, o direito e a responsabilidade de acompanhá-lo. Nós temos aqui um aluno nosso e que 3 vezes por ano eu preciso mandar documentos para o seminário, né, atestando que o seminarista, de fato, ele está cumprindo as exigências do seminário com respeito ao estágio dele na sua igreja. Então, isso para a gente é fundamental e extremamente importante. Outro dado importante também, com respeito a essa questão da importância do seminário na formação do aluno e nessa questão da identidade, e especialmente identidade teológica, né, com respeito à teologia, é que hoje, por exemplo, o nosso seminário ele tem
90% dos seus professores ou mais são congregacionais, são pastores congregacionais, ensinando para os nossos alunos. Outra coisa, além desse dado, de que a gente tem talvez um pouco mais de 90% dos professores que são congregacionais, que o nosso curso ele é confessional. Nós temos uma parceria com uma universidade, mas o nosso curso não está atrelado à universidade, que não tem imposição sobre a nossa teologia, sobre a nossa grade. A nossa grade hoje ela é 100% do DET, 100%, totalmente do DET. Então, há essa preocupação. Eu acredito que a experiência até o momento tem sido boa, mas concordo com o pastor Pedro que a gente só vai ver isso melhor lá na frente, né? Ou seja, o resultado serão os alunos, pastores, que serão o resultado desse processo agora, e que vai levar em consideração essa colaboração, esse processo colaborativo do seminário, enquanto ensina o aluno, enquanto orienta os pastores e as igrejas com respeito ao estágio, ao acompanhamento, e lá no final a gente vai ter isso. Essa questão do seminarista ser bem acompanhado, para mim, é extremamente importante, tanto na igreja local, como também na participação na sua associação, que é o âmbito denominacional do qual esse futuro pastor vai participar, e é ali que ele vai começar a vivenciar a lida denominacional dele, além do ambiente da igreja local. Eu acho que essas coisas são fundamentais, isso tudo passa pela direção do seminário, a boa orientação que a gente tem tido, mas também pela colaboração dos pastores com respeito a como vão acompanhar aí os alunos do seminário. Obrigado. Pastor Alexandro, para a gente orar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pastor Pedro, muito obrigado aí pela disposição sempre de ajudar aí a gente, a nossa associação. Eu quero botar pimenta na sua acarajé aí. Você falou desse projeto aí de pesquisar, né, sobre as igrejas centenárias, e eu tenho uma curiosidade, de repente, do senhor trazer esse dado, se tiver aí de memória, ou depois passar para a gente, talvez até para compor aí uma parte do relatório, né, do censo, que por exemplo, atualmente responderam, né, todas as igrejas congregacionais participaram do censo, então isso já foi uma grande vitória. E esse dado do ano passado, né, porque o censo os dados foram coletados em 2023, apontam que 19 das nossas igrejas têm mais de 100 anos. Então, até 1923, qual seria o dado? A gente precisaria retomar isso aí, sabe? Por exemplo, até 1923, nós tínhamos quantas igrejas? Porque, em tese, nós deveríamos ter, hoje, essa mesma quantidade lá de 1923, né? Que eu acredito que não é. Então, eu queria trazer esse número aí para o senhor e, de repente, levar em conta mesmo, fazer esse trabalho, porque eu acho que boa parte das nossas indagações serão respondidas, né? Outra coisa também que eu acho interessante é que a gente tem um número, se eu não me engano, é de 7 igrejas que tem uma quantidade de membresia superior a 200 membros. Eu acho que só 7 igrejas, parece, que chegam a esse número, tá? E aí a gente também poderia fazer uma pesquisa em cima dessas igrejas, para saber qual é o tipo de identidade denominacional, qual é o material de escola dominical que eles estão usando, o que é que eles estão fazendo, para, de repente, a gente fazer um estudo de caso, né? Olhar para essas igrejas que estão crescendo na denominação, porque a gente não pode culpar a denominação pela nossa falta de projeção, de crescimento da igreja local. Se tem igrejas que estão, né, atingindo um número de membresia acima de 200 membros, que para a realidade brasileira é uma igreja de médio porte, né? Então, eu entendo que a gente, de repente, estudar essas igrejas, saber como é que elas estão se portando, qual é a relação delas com as associações regionais, o que é que elas têm feito. Então, eu acho que é para botar mais pimenta aí na sua pesquisa aí, mas eu acho que eu gostaria muito de ter esses dados, né, e ver a sua pesquisa aí nesse sentido.
Eu acho que com relação aos dados dessas décadas iniciais, devem ter lá na Junta Geral, no arquivo histórico. Porque tudo era muito bem documentado lá na época, no Jornal Cristão, Alex. Com certeza no Jornal Cristão deve dizer as X igrejas, temos X membros, que eles eram muito rigorosos com relação a esse tipo de contagem. Então, com certeza, acho que esse dado tem lá. Na verdade, eu falo da pesquisa dos 100 anos, mas uma coisa que está no meu projeto pessoal, até agora não consegui emplacar, é um livro sobre a história dos congregacionais no Brasil. Quem sabe a partir do ano que vem eu consiga iniciar alguma coisa nesse sentido, né? Eu estou ainda numa fase, eu estou aqui falando aqui do quarto do meu filho, porque os livros ainda estão no seminário do Recife, né? Estou tentando trazer meus livros e estou conversando com algumas igrejas, né? Para quem não sabe, em junho eu deixei a igreja do Ibura depois de 10 anos de pastorado lá, entendi que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ninguém estava brigado com ninguém, essa hora de sair é essa, né? Então, depois de 10 anos de trabalho, Deus falou ao meu coração que o meu tempo havia acabado, né? E aí, em janeiro, eu reuni os oficiais e disse, irmãos, Deus está me dizendo que meu tempo aqui acabou, né? E aí, eu me lembro que os oficiais disseram, pastor, o senhor tem algum convite para alguma outra igreja? Não. O senhor tem alguma proposta de trabalho também? Também não. O que eu sei é que meu tempo aqui acabou, né? E foi assim. E em junho eu me despedi, voltei aqui para minha cidade de origem, Santa Cruz de Capibaribe, pastor Rovanildo, o pastor aqui na igreja congregacional daqui, né? E venho conversando aí com algumas igrejas congregacionais com relação a talvez voltar a pastorear, acho que antes do que eu pensava, né? Então é por isso que eu ainda estou numa fase ainda meio nômade da minha vida, mas quando eu me sentar, eu quero realmente pegar todo esse material que eu tenho e acho que a gente precisa escrever. Eu acho que muitos pastores nossos precisam escrever, né? E eu sou um deles, me cobro também nesse sentido. Mas tem muito pastor nosso que precisa realmente sentar, começar a escrever, né? E eu me coloco nesse barco também. E aí eu termino aqui dizendo que agradecendo mais uma vez ao convite, né? A conversa muito boa, né? Com certeza. E no próximo mês, com certeza, o Romanildo vem falar sobre a volta de Cristo aí, a escatologia, e vem explicar, e eu vou estar aqui tirando as minhas dúvidas com ele. Amém. Mas o presbítero Antônio, pastor, antes de liberar o senhor, o presbítero Antônio aí levantou a mão, aí a gente vai ouvir essa palavra do presbítero Antônio, depois a gente... Aluno do nosso seminário, viu? Sim. Boa noite a todos. É uma alegria ver essa família aqui novamente. E eu estava quieto aqui sem querer falar, mas assim, eu como aluno do seminário, né, da faculdade, agora Universidade Martins Baturité, até conversei com outro pastor que me solicitou. Acontece o seguinte, ao final de cada semestre, a direção do seminário exige uma avaliação do pastor. E um detalhe, sem o conhecimento do próprio aluno. Essa avaliação ela é feita do pastor para a professora Carla Janaína, que é a nossa coordenadora. E, semestralmente, essa avaliação chega às mãos dela. No 5º período, o aluno tem que arranjar um estágio, tem que ter um termo de estágio, tem que ter seguro, e tem relatório, ficha de presença, tem todos os procedimentos análogos a qualquer estágio que vocês consigam imaginar. Esse primeiro estágio é realizado no 5º período e ele vai lidar com as ações pastorais. E aí, como vocês disseram muito bem, aí ele tem que estar colado com o seu pastor e vice-versa. Não é o estagiário querer estagiar e o pastor não oferecer o púlpito, não oferecer acompanhamento, não oferecer oportunidade para ele estar trabalhando. E ao 7º período, ele tem um outro estágio para fazer, que é o estágio de ensino. É o momento em que ele vai estagiar também de igual forma. É outro termo de apresentação e aceitação do estagiário, é um termo de compromisso, é a relação das atividades, é o desempenho acadêmico dele na faculdade, a professora Carla Janaína avalia também, e o próprio pastor, que é o supervisor de campo. Ou seja, é cobrado por parte da direção do seminário o acompanhamento pastoral desse seminarista. Se não tem acontecido isso, então aí eu não sei como é que isso pode ser resolvido, porque é a obrigação. Não há matrícula no seminário sem uma prova, não há matrícula no seminário sem uma indicação do pastor, que não tenha, e o pastor não pode indicar, quem tem que indicar a Assembleia, porque nós sabemos que a Assembleia é soberana, então todos os procedimentos que eu
acho correto, e me submeti a todos eles. Temos mais alunos aqui que estão quietos aqui, temos mais professores também que estão aqui. De igual forma, todo esse cuidado é exigido para que o aluno possa se matricular e se manter no curso. Eu trabalho diretamente na coordenação junto com a professora Carla, como um dos monitores, e assim, aí eu vejo muita seriedade da parte dela na parte da coordenação acadêmica. Mas o seminário não funciona sozinho. O seminário, como o pastor Milton colocou aí, ele tem um currículo que é estabelecido pelo DET e pelos seus diretores. Pelo seu conselho. O diretor atualmente é o pastor Luiz Felipe, do qual a direção, o currículo e assim, a elaboração de todo o curso é com base nas decisões do DET. Não é uma faculdade Maciço Baturité que define o currículo, não. O currículo foi feito inicialmente pelo pastor Davi Bezerra, que você já deve conhecer, e agora não se faz nenhuma alteração do currículo sem que passe pelo DET. Eu já propus à professora Carla que o grego tenha 2 semestres, por exemplo. Demorou quase 1 ano para que o DET chegasse à conclusão de que realmente havia maior necessidade de que o grego tivesse 2 módulos no mínimo, assim como eclesiologia congregacional e história denominacional também. Ou seja, o que eu percebo, pelo menos aqui na nossa região, na região agora, atualmente estou no Rio de Janeiro, e assim, eu falo com o meu pastor aqui, eu estou aqui, o estágio é esse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que apresentar o relatório, e assim, você tem que me avaliar no final de cada período, você tem que atribuir uma nota, mandar direto para a professora Carla. Então, há um procedimento a ser seguido em relação a isso. Então, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade no EAD, eu não vejo... agora, nós estamos para terminar. Agora, em dezembro, forma-se a primeira turma. Exigência de TCC, de cumprimento de estágio. Sem isso, não há formação do aluno. Amém. Obrigado, presbítero Antônio, pelas informações aí, a contribuição. Pastor Pedro, a gente só tem que agradecer ao senhor aí, agradecer a todos os participantes. É sempre uma bênção tê-lo conosco, né? O senhor munido de grande conhecimento aí. E a gente percebe nas palavras do senhor o amor que o senhor tem pela nossa denominação. Que esse amor aí possa contagiar não só os participantes, mas todos que se dizem congregacionais, que possam de fato amar o congregacionalismo, né, dessa forma e dessa maneira. Eu vou pedir ao reverendo José Milton aí que ore, né, a Deus, encerrando. Se a gente pudesse aqui, a gente ficava mais tempo, mas a gente sabe que no dia de amanhã, e é por isso que iremos encerrar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, louvamos e agradecidos somos pela vida do pastor Pedro, a sua preciosa colaboração hoje, a Deus, nessa aula preciosa em que tivemos acesso a tanta informação e conhecimento, e, além disso, também a oportunidade de poder discutir questões, refletir questões tão importantes para a nossa fé, para a nossa vivência cristã, no ambiente da nossa denominação, onde procuramos servir ao Senhor e queremos ser fiéis a Ti. Obrigado por cada um daqueles, ó Deus, que tiraram esse tempo para estarem conosco hoje. Obrigado pela vida do nosso irmão presbítero Ailton e pela Federação, a Associação Baiano-Sergipana, essa iniciativa tão boa de promover esses encontros tão preciosos. Pedimos ao Senhor uma noite de repouso tranquilo para nós e que o Senhor nos guarde, nos proteja e faça crescer, ó Deus, o Teu povo, multiplicar a Tua seara, ó Deus, e nos dá coragem, ousadia, nos ajude a continuar a ser fiéis ao Senhor em tudo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Pedro. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, queridos. Deus abençoe.